Olá, graça e paz, só coisa boa da parte de Deus. Muito bom receber aqui o pastor Azaf conosco, Heber Azaf, missionário da APMT, ex-aluno aqui do Instituto Bíblico do Norte, ex-aluno do SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, filho aqui da região de Garanhuns, do Agreste pernambucano, que está agora com um grande desafio lá para Angola como missionário da PMT. Então seja bem-vindo, pastor, aqui no nosso bate-papo missionário aqui no programa Café, Prosa e Missões. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, esses dias aqui no IBN também, compartilhando com os alunos. É uma alegria voltar à nossa casa. O IBN para nós é um momento de grande alegria do nosso passado, aquilo que a gente guarda no nosso coração, e voltar aqui é uma alegria sempre, poder estar com os irmãos aqui, nesse momento especial também, com o Senhor aqui conosco. Qual é a experiência ou o sentimento de voltar ao IBN, casa que você estudou e que também, após a ordenação, veio para Garanhuns trabalhar na plantação de uma igreja e colaborou aqui como professor da casa também, e hoje falando para o instituto, para os alunos do primeiro e segundo ano. Que sentimento é esse que você tem no coração? Você e a Pietra, esposa, que são ex-alunos aqui do Instituto Bíblico. Então, olhar para 2015, quando nós entramos no IBN, 10 anos atrás, traz grandes recordações. Nós vivemos momentos muito bons aqui. Inclusive, foi aqui que eu encontrei com a Pietra, nós nos conhecemos aqui, nós começamos nossa caminhada, depois casamos, com a graça do Senhor. E depois nós voltamos ali do Instituto Bíblico, da preparação que nos deu como professor, 2 anos ensinando aos alunos teologia bíblica, também a parte de missões. Era sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor e voltar agora revendo os irmãos, revendo a instituição, ver o cuidado do Senhor sobre o IBN, foi muito precioso. Coisa boa, né, coisa boa. Pastor, essa experiência de passar por 2 escolas, uma escola de preparação de evangelistas, depois uma escola de preparação de pastores, né, pra IPB, e estar envolvido na plantação de uma igreja aqui na região, e de repente vem à tona essa chama renovada para as missões, especialmente missões transculturais. Como você pode resumir isso? O que mudou, né? Qual foi a virada de chave para trazer de volta aquele desejo que você já publicou, que quando entrou no Instituto Bíblico, o seu desejo era esse desejo missionário. E agora, já com o projeto todo pronto, aprovado pela APMT, e com recursos já todos, a maioria deles já articulado, e prestes agora em julho, né, indo com a família de forma praticamente definitiva para implantar o projeto. Como foi isso? Eu creio que o caminhar do IBN até hoje foi fundamental. Primeiro, pela própria ideia da instituição, né? O IBN é a escola de missões. Nós tínhamos desejo, desde que entramos aqui, a ir para o campo missionário. Isso no coração de um jovem que está entrando, conhecendo toda a teologia, de certa forma é muito instável. Nós passamos por um processo de desânimo, depois o Senhor trouxe ânimo ao nosso coração. O IBN começou a trabalhar isso, mas no seminário, no SPN, Deus reacendeu essa chama ao trabalho missionário. Então, quando nós caminhamos assim, depois entramos no curso de preparação da APMT, que é o CFM, foi outra coisa também que foi fundamental para a nossa formação e para o entendimento do campo transcultural, mas eu digo que foi uma construção do IBN, depois do seminário, depois do CFM, para juntar tudo isso. E essa virada aconteceu justamente depois da saída do IBN. Nós chegamos no seminário, Deus reacendeu aquela chama, nosso coração ficou muito empolgado com a teologia, empolgado com o conhecimento, com a pregação, e aquilo de certa forma esfriou no início quando nós saímos daqui, mas o Deus da missão nos reanimou, nos trouxe isso outra vez. Geralmente se diz o contrário, né, que no seminário os pastores esfriam com a teologia e abandonam. Deus fez o contrário no nosso coração. Deus fez com que, voltando do seminário, o nosso ardor aumentasse. Nós voltamos para Garanhuns com esse desejo. Nós já estávamos plantando igrejas. Começamos o início da plantação da Igreja Presbiteriana da Brasília, aqui na cidade. Depois, Igreja do Vianney Moura. Deus foi abençoando isso também. E eu creio que, além do IBN e o seminário, o que foi fundamental foi a própria plantação. Eu creio que uma das coisas fundamentais que o IBN dá para os alunos é o contato com o campo, a vivência com o campo. E eu creio que é o campo que faz com que o obreiro possa ter o coração ainda mais na obra. Um obreiro que não é formado com essa experiência de campo talvez não vai ter esse ardor missionário tão forjado em seu caráter. Que bom.
Agora vamos falar mais do projeto. Sim, Hoje já está tudo pronto para que você possa implantar esse projeto através da PMT, mas fala um pouquinho dessa junção, a PMT, mas também a fundação e a experiência de ter isso como eu acho que é algo até novo, não é? E nós vemos ali Angola, que é o país no qual o projeto vai ser desenvolvido. Fala um pouquinho desse projeto para quem está acompanhando o programa, se quiser ser um parceiro, orar, identificar e quem sabe contribuir, pelo menos orando, né, que isso aí sim, todo mundo, pode fazer, até quem não tem joelho pode orar, não é isso? Então isso exatamente, é só coisa boa da parte de Deus. Fala um exatamente. pouquinho do projeto. O projeto vai funcionar da seguinte forma: nós somos uma parceria entre a PMT, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, e a Bibline Foundation. A Bibline é uma organização sem fins lucrativos que começou nos Estados Unidos através de irmãos cristãos americanos que vieram ao Brasil e hoje tem a sede em Recife. E a Bibline ela tem a proposta primeira de formar profissionais e enviar para campos a fim de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns projetos que ela já desenvolve há um tempo. E o novo projeto da Bibline é em Angola, com o seguinte fundamento: nós observamos o mover do Senhor em relação à obra missionária no mundo, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos o norte do globo como sendo a força missionária, Europa, depois Estados Unidos, e nós observamos nos últimos anos um mover disso para o sul global. Nós tivemos a América Latina e principalmente o Brasil agora como uma grande força missionária, e isso faz com que a África também se torne força missionária. A África, por muitos anos, pelo menos muitos países foram campo missionário, temos alguns países com essa carência ainda, mas hoje já se torna uma força missionária. Mas como a igreja pode ser uma força missionária na África se não há um bom treinamento teológico, se não há uma boa visão em relação à missão de Deus? E muitos países da África, inclusive Angola, carecem disso ainda, de treinamento de líderes, de missionários, de obreiros para o campo, para que possam servir o Senhor na seara. E a ideia da Bibline é formar irmãos, obreiros, que possam, nas próximas décadas, ser essa força missionária. Então, ela vislumbrou isso, olhou para a África com essa necessidade, e a ideia é formar, a partir da educação, primeiro com crianças, uma nova geração de crentes com a visão bíblica. A ideia de Bibline, ela foi forjada por Charles Spurgeon, naquela ideia de John Bunyan, que dizia que se cortassem os pulsos de John Bunyan, não sairiam gotas de sangue, mas versículos bíblicos, era biblino o sangue, e a ideia é formar uma futura geração de crentes que sangrem a palavra de Deus. Então, a primeira visão é com escolas, cristãos que são formados desde a infância, depois com obreiros, um treinamento teológico para enviar obreiros para campos, principalmente com foco transcultural, e além de outras ideias, principalmente foco de igrejas, e auxiliar a igreja presbiteriana de Angola na sua formação de líderes e o consolidar daquela denominação. Que bom, acho que conhecendo a igreja de Angola, né, nós vemos que é uma igreja ainda jovem, Sim, a igreja presbiteriana de Angola, mas que o país em si, eles têm um carinho muito especial pelos missionários brasileiros, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi pioneira sim. ali e tem sido uma parceira presente, não é, junto à Igreja Presbiteriana da Angola. Como você e a Pedro está vendo isso agora, deixar o Brasil e agora ir para um trabalho de longo prazo Sim. ali no país, lá em Angola. Como vai ser isso? Já tem lugar para morar? Como é que vai ser os primeiros passos aí do projeto lá em Angola? A visão que nós tivemos em relação à igreja presbiteriana de Angola foi muito preciosa, porque é uma igreja jovem, mas uma igreja muito viva, muito ativa, irmãos muito contentes em louvar o Senhor, adorar o Senhor. Os cultos da igreja presbiteriana de Angola enchem nosso coração de alegria, é empolgante estar com os irmãos ali. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que, assim como nós um dia precisamos de irmãos que viessem aqui no Brasil fortalecer a nossa igreja, eu creio que essa é a vez da Igreja Presbiteriana de Angola ser abençoada desse modo. A IPB foi parceira da IPA, a Igreja Presbiteriana de Angola, durante muitos anos, graças a Deus. Mas eu creio que esse novo momento é fundamental para a consolidação da igreja, principalmente com teologia, com educação, a fim de que a igreja possa ser no futuro que, graças a Deus, nós nos tornamos pelo investimento em missões. Então, a nossa família está muito animada em relação à mudança para o campo em Angola nos próximos meses. Nós já nos preparamos para isso, nós já estamos organizando moradia, espaço para estar com a família e ter ali, de certa forma, condições de trabalharmos com alegria, com um lugar seguro para nossa família estar. Isso já está bem desenrolado nesse sentido. A nossa família vai conhecer agora, eu conheço Angola sozinho, minha família vai conhecer agora nesse mês de junho ainda, dia 13, estaremos indo ao campo.
com a graça do Senhor, estaremos ali preparando o terreno, organizando todas as condições para estarmos como família definitivamente já nos próximos meses, com a graça de Deus. Ok. Agora, como que nós, Igreja Brasileira, podemos nos envolver com um projeto aí? Sabemos que a PMT tem uma experiência tremenda, uma vasta experiência no trabalho transcultural, mas como que a gente pode se envolver mais com a própria a PMT e como o projeto lá de Angola? A primeira coisa que nós precisamos é levantar parceira de oração, é o que nós temos pedido o tempo inteiro. Deus tem nos abençoado, como o Senhor colocou em relação a, aos recursos, Deus tem sido gracioso em nos abençoar com o sustento, mas nós temos sentido a necessidade de parceiro de oração, de igrejas que caminhem conosco, principalmente orando, colocando as nossas vidas na presença do Senhor, acompanhando o nosso trabalho, que possam receber nossos informativos e orar conosco, se empolgar conosco com Angola, e de várias outras formas. Nós temos agora o restante do levantamento do sustento que é necessário para que a gente possa estabelecer o trabalho. Além disso, nós precisamos estabelecer parcerias futuras, por exemplo, nós vamos trabalhar com instituição de ensino. Então, nós precisamos de irmãos que possam servir conosco indo a Angola, por exemplo, professor de teologia, estamos articulando isso também. Irmãos que desejem gastar tempo ali na área de educação também, pelo menos a curto prazo, de alguma forma, podendo nos abençoar. E acompanhando também a longo prazo, nós temos, com a graça do Senhor, o planejamento futuro de ter mais irmãos em Angola também, servindo, abençoando aquele trabalho. É o que nós estamos buscando e pedindo que a igreja brasileira se envolva conosco dessa forma, orando, envolvendo, se perguntando como está caminhando a coisa e também nós temos vaga em Angola para irmãos que queiram servir a curto prazo, a longo prazo também nessa caminhada. Que bom. Então você está participando aqui do programa de hoje. Entre em contato, busque aqui, que nós vamos direcionar você para o pastor Azaf, e assim ele vai poder informar melhor o que está acontecendo. Mas se você deseja, entre em contato também direto com a PMT, tá certo? A nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Pastor, o bate-papo missionário aqui é rápido, é bom e é rápido, né? Sim. Então Deus abençoe a você, sua família, no envio, na chegada lá em Angola, que possa ser instrumento de Deus para abençoar todo aquele país e todo o continente, porque a intenção é multiplicar. Então, que Deus abençoe e é muito bom tê-lo aqui no IBN conosco e aqui no programa Café, Prosa e Missões. Amém, pastor. Muito obrigado, a alegria é toda nossa. Ficamos muito gratos por esse espaço aqui. Deus continue abençoando esse programa tão precioso para a igreja e para a igreja brasileira também. Deus abençoe. Ok, que bom. Tchau, tchau, irmãos. Até o próximo Café, Prosa e Missões, no nosso bate-papo missionário.